Os federais sobre a gasolina e o etanol terão um aumento a partir desta quinta-feira. A gente chama o repórter David de Tarso com as informações aqui no Jornal da Manhã. David, bom trabalho para você. Por que haverá esse novo reajuste dos combustíveis? Tiago, muito bom dia a você, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Manhã. Porque a medida provisória que tratava do tema, ela não foi votada no Congresso Nacional. Com isso, ela perde a validade e os combustíveis tendem a ficar mais caros a partir desta quinta-feira. 34 centavos de aumento previsto para a gasolina e 22 centavos para o etanol. A gente relembra que a medida de isenção de impostos sobre os combustíveis vem desde o ano passado, mais especificamente no mês de julho, na então gestão do Jair Bolsonaro, que criou a medida justamente numa tentativa de frear o preço, as altas dos preços dos combustíveis. Em janeiro, assim, quando o Lula assumiu, ele ampliou essa faixa de isenção. Em fevereiro, houve uma reoneração de 47 centavos na gasolina e de 2 centavos no etanol. Mas o que se viu nas bombas foi um aumento maior em relação ao etanol, de 12, em alguns lugares até mais alto, o centavo por litro. E aí, até as entidades de classe, de direitos, de defesa dos direitos do consumidor, criaram medidas para fiscalizar os postos de combustíveis que estavam praticando preços acima dos estabelecidos pelo governo. E essa medida provisória também, que perdeu a validade, o governo tinha criado como uma forma de compensação um tributo que incide sobre a exportação do petróleo cru. Mas como a medida provisória então perdeu a validade, esse imposto também se perde com a falta de aprovação. Então, a partir desta quinta-feira, as pessoas vão ter que pagar aí mais caro. 34 centavos a gasolina e 22 centavos no valor do etanol, Tiago e Adriana. David, inclusive, ainda falando sobre essa área dos combustíveis e também do setor automotivo, o governo anunciou, pelo ministro Fernando Haddad, que vai ampliar o programa de redução de preços dos veículos. Agora, a questão é que haverá uma compensação, a reoneração do diesel. Como é que isso vai se dar na prática? Exatamente. O governo tem criado medidas para promover descontos aos carros populares, faixa que também se estende a veículos pesados. Mas o que acontece? Ontem, nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai ter mais 300 milhões para promover os descontos aos carros populares. O que vai acontecer? A partir de outubro vai ser feita uma reoneração no preço do diesel de 3 centavos. De acordo com o Haddad, isso não deve gerar impacto nas bombas. Mas o governo já tinha anunciado um aumento de 11 centavos na reoneração do diesel a partir do mês de setembro. Então, 11 mais 3, 15 centavos até outubro, o preço deve ficar mais elevado. Só que com isso, com esse aumento de 3 centavos, o governo pretende ter mais 300 milhões para investir nos descontos aos carros. Com isso, em vez de aquela estimativa inicial de 1,5 bilhão de reais, parte de 1 bilhão e 800 milhões de reais essa faixa de desconto aos carros populares, que custam até 120 mil reais, e depende também de algumas questões, como, por exemplo, aquelas concessionárias que fornecem maiores descontos, também terão mais isenção em relação aos tributos do governo, emissão de poluentes, além das peças que são fabricadas no Brasil, também os descontos são maiores a essas concessionárias, a essas montadoras. Só que é uma espécie de tira daqui para colocar ali, pessoal? Bom, David de Tarso com as informações falando sobre os combustíveis. Bom trabalho para você, até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, conosco também Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. Você reonerar o diesel para tentar baratear o preço dos carros é uma boa medida ou não? Tiago, bom dia a você. Com certeza o que a gente vê nessas situações é aquela tal da política distributivista, Você pega a arrecadação de impostos, tira de um lado, mas tem que aumentar de outro, ou seja, vai ter sempre um setor da sociedade que vai acabar pagando a conta pelos benefícios que outros vão usufruir. É uma política populista de um lado, porque você tenta passar a ideia de que você está facilitando a vida da classe média baixa ou classe média para comprar seu carro ou renovar seu carro, fazer a troca de carro. E, de outro lado, você também está ajudando a indústria, mas você está ajudando um setor e penalizando o outro. É a mesma coisa com a desoneração de combustíveis, Quando essa medida foi adotada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, com
objetivos eleitoreiros, justamente porque ele sabia que o preço dos combustíveis pegava muito para uma fatia importante do eleitorado, ele não direcionou, não identificou de onde viria a compensação para a perda. Quer dizer, o Estado ou ele reduz os gastos para compensar a perda de arrecadação ou ele acaba cobrando de outro setor. Luiz Felipe Dávila, bem-vindo também ao Jornal da Manhã. Bom dia, Adriana, Schelp, Beraldo, Tiago e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, é mais uma decisão demagógica. No momento em que o governo precisa dar provas de que está comprometido com ajuste fiscal, cria mais isenção de imposto. E o pior, Adriana, cria uma isenção de imposto com os pátios das montadoras lotados. Então, não é o subsídio que está ajudando a vender mais carro. Ou seja, acaba prejudicando o contribuinte, porque está cobrando mais imposto, cria uma isenção fiscal no momento em que o Brasil tem que reduzir subsídio de isenção fiscal e não está ajudando a vender carro, porque os pátios estão lotados. Este é o custo da demagogia para o cidadão brasileiro que trabalha, produz e empreende. Cristiano Beraldo, mais uma vez, o governo tenta ampliar esse programa de venda de veículos. Interessante que hoje na capa dos jornais o pátio da Volkswagen, por exemplo, totalmente lotado, né? Porque, claro que não há demanda tão grande assim, mas será que esse passo a mais pode ajudar? Olha, bom, primeiro bem-vindos, Dávila e Schelp. É um absurdo, né? Uma contradição enorme. A gente vê o governo gastando tempo, que não é só o dinheiro, não é só a maluquice, mas eles se dedicam, eles gastam tempo. O Brasil com necessidades imensas e urgentes, e aí eles ficam tentando alimentar essa questão do mercado automotivo que simplesmente não está funcionando. As fábricas estão parando de produzir porque o efeito, o retorno que tem esse tipo de iniciativa é muito baixo. As pessoas não estão num momento onde elas conseguem comprar um veículo, fazer um financiamento a um custo justo. E não é possível que a gente veja a população brasileira sendo incentivada a consumir um veículo que no Brasil é tratado como patrimônio, mas em países avançados aquilo ali é uma despesa. Você compra o carro, faz um leasing, paga um valor baixinho todo mês e daqui 2, 3 anos você simplesmente deixa o carro antigo, pega o carro novo e não imobiliza o seu capital. Aqui não. Aqui você tem que trabalhar cada vez mais para pegar o seu salário e entregar para o governo em impostos, para os bancos em juros e retornar para a indústria automotiva mesmo um percentual muito baixo dessa operação.